Olá, mais uma vez. Graça e paz, boa tarde. Tudo bem? Estamos passando com um horário um pouquinho avançado, são 12h25, né? Estamos nessa programação de agora desenvolver um tempo, uma maratona, uma busca intensa por fome e sede da palavra, por intermédio da vida de oração. Então nós estamos assumindo um compromisso nesses horários de meio-dia, 6 da manhã, 6 da manhã, meio-dia, 18h00. Estarmos enviando alguns áudios de oração, alguns vídeos, refletindo alguns versículos que trazem o despertamento para a fome e sede da palavra de Deus. Por esses dias o Senhor me levava a alguns questionamentos a respeito das seguintes perguntas. Por que será que alguns experimentam revelações, manifestações do alto, resultados poderosos, confirmando aquilo que a fé deles se sustenta por conta de uma profecia, né, por conta de uma palavra que vem até de forma inusitada, de alguém que te liga sem te conhecer, de alguém que te para na rua e diz, o Senhor manda te dizer isso. Ele me fez pensar acerca do fato sobre a fome e a sede da palavra. De Deus não derramar água sobre quem não tem sede. Isaías 44, versículo 3 diz que ele derramará água sobre o sedento. E ali ele faz uma alusão muito clara, porque ele vai avançar para o versículo 4, falando do Espírito Santo, que é justamente essa pessoa que nas Escrituras tem por vezes a ilustração da forma da água, bem como a palavra. A palavra é comparada ao pão, quando Jesus ele parafraseia aquilo que está escrito em Deuteronômio, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para nós, ou melhor, para Deus, a sua palavra é a referência que sustenta, guarde isso, é a referência que sustenta toda a credibilidade do nosso relacionamento com Ele. Porque a palavra de Deus, ela, além de ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, ela é a fonte que sustenta e nutre a nossa fé. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tão somente a leitura das Escrituras, a declaração, a proclamação dela, mas quando essa palavra, ela na verdade é dirigida a ouvidos que estão prontos para escutar, porque o coração está sedento, faminto por mais de Deus. Então, eu quero deixar um versículo para a nossa reflexão essa tarde, que é o de Mateus 22,14, em que ele diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia, a mensagem, ela faz alusão, referência a esse versículo, dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos participam. Quando a gente pensa na lógica que há para a declaração da palavra ou do verbo chamar, o verbo chamar ele vai ter por necessidade uma resposta que vai falar da correspondência para aquele que recebeu o chamado. Então nós costumamos a dizer que muitos são chamados, mas os escolhidos são aqueles que correspondem. Então eu e você diariamente temos que nos examinar acerca de estarmos ou não correspondendo àquilo que Deus tem como chamado específico, recortado, vamos dizer assim, pessoal para cada um de nós. Um chamado que fala justamente do fato dele ter dado dons para que pudéssemos, por meio do Espírito Santo, sermos capacitados, habilitados a fazer aquilo que o glorificaria. Para que de maneira nenhuma estejamos aí experimentando um tipo de vida que não personifica nem expressa Cristo em nós. Mas muitas vezes traz a ideia ou a referência de uma questão ou até mesmo uma vivência religiosa que, no ponto de vista social, é muito aplaudida e muito aceita. Porém, nos céus nem sempre é assim. O céu aguarda aqueles que, por mérito de Cristo, foram alcançados para então fazerem parte da família de Deus. E é por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo, para que você e eu possamos refletir acerca de estarmos ou não correspondendo ao que Deus tem para cada um de nós. Olha o que diz aqui Paulo aos Colossenses no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Ele é a nossa referência, Ele é a nossa meta, Ele é o nosso alvo.
Por esse motivo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, eu e você estamos num combate diário. Estamos realmente experimentando dias em que distrações, seduções, manipulações estão aí sendo lançados contra nós. Até, acredite, dentro da própria proposta congregacional, se ela de forma clara, objetiva e direta não aponta para Jesus, que vai falar a todo tempo, como ele começou o seu ministério, dizendo: arrependei-vos, mude a sua mentalidade, reveja os seus caminhos, pese e pondere os seus resultados, para que você então tenha a certeza se está ou não experimentando fé, porque a fé sem obras ela é morta. Mas a fé bíblica, ela tem por imperativo a ação, o posicionamento, a disposição para não somente ouvir no sentido de escutar, mas para praticar aquilo que está escrito, porque é isso que vai prosperar a obra e a vida do Senhor Jesus em nossas vidas. Que Deus abençoe, um forte abraço, a graça e a paz. Segue nesse vídeo um áudio de oração para este tempo nosso, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.